Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Qual a garantia que você tem que vai conseguir enfrentar as dificuldades dessa vida, as tentações que passam por dentro de nós, às vezes doenças, situações de enfrentamento de morte? Qual a garantia que nós temos que nós vamos conseguir ser vitoriosos diante de cada uma dessas situações? Deus sabe que por vezes passa no nosso interior uma série de dúvidas, questionamentos, às vezes até medos. E Deus, sabendo disso, Ele providencia na sua palavra princípios para que nós tenhamos convicções e possamos ter certezas para enfrentar esse mundo. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, do versículo 9 ao 11. E nesse texto, a Bíblia vai descrever, do versículo 9 e 10, a condição do crente atual, e no versículo 11, a sua condição futura. Olha só comigo, aí no versículo 9, ele vai descrever a situação de todo cristão, de maneira indistinta. Eles possuem essas características. E no versículo 9, ele começa dizendo: vocês, porém, não estão na carne. O que é o cristão nesse mundo? É alguém que não está na carne. O que isso significa? Ele não é mais governado pela velha natureza não redimida. Quando você estava na carne, você não tinha interesse pelas coisas do Espírito. Você não tinha aquela preocupação profunda pelas coisas da alma. A pessoa que está na carne não tem aquela preocupação em glorificar a Deus, em exaltar o seu nome, em viver uma vida de santidade, uma preocupação e a motivação profunda pela oração, pela adoração, pela comunhão com o povo de Deus, com as pessoas que desejam fazer o mesmo. Tudo isso mudou quando o cristão recebeu o Espírito Santo. A pessoa não tinha esses interesses porque estava na carne, mas depois que recebeu do Espírito, aí acontece como diz nesse texto: vocês, porém, não estão na carne. Isso significa uma transformação operada por meio do Espírito Santo de Deus. Quando você estava na carne, você realmente não podia receber o Espírito Santo. E Jesus falou isso muito claramente, né? É uma condição totalmente diversa. Quando ele expressa, lá em João capítulo 14, versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. O mundo, aquele que é carnal, segundo Jesus, não conhece o Espírito Santo, nem o vê, nem o conhece, não o recebeu. E por outro lado, Jesus Cristo ainda diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Me manifestarei a ele, diz o Senhor Jesus. A ideia da Bíblia é de que Jesus Cristo, através do seu Espírito, não se manifesta a todas as pessoas. E essa manifestação não é física, é espiritual. Quando de repente o Senhor transforma o nosso interior, a gente conhece o Espírito Santo, entende a sua ação, se vê movido por Ele. Isso não pode acontecer com quem pertence ao mundo, porque o mundo não pode recebê-lo, nem o conhece. Mas quando o Espírito Santo se manifestou para você, você passou a conhecer de fato o que é um relacionamento profundo com Jesus. Por essa razão, você não é mais carnal. Em que momento isso aconteceu na sua vida? Você percebe essa diferença das circunstâncias em que você era carnal e agora quando você conhece o Espírito Santo? Você o vê na sua vida, você percebe a sua manifestação.
A palavra de Deus continua ainda no versículo 9, dizendo, em segundo lugar, o cristão é alguém que está no Espírito. Essa é a condição atual do cristão, que é totalmente oposta à situação de alguém que está na carne. Estar na carne não significa alguém que caiu no pecado, porque estar na carne é uma condição espiritual. Quem peca não volta a estar na carne. Estar na carne é alguém que não foi iluminado pelo Espírito Santo, não recebeu a revelação do Senhor, o Senhor não se manifestou para ele ainda vive voltado para as coisas da carne, ainda não nasceu de novo. E mesmo diante do pecado, que é possível que o cristão cometa, ele não volta à velha condição, ele está no Espírito. E uma vez transformado e nascido de novo, você não volta mais para a velha vida. O Espírito Santo, você já nasceu de novo, você não desnasce novamente. Você foi comprado e nunca mais será devolvido. Quem está no Espírito tem uma nova condição de vida, o Espírito o conduz. Você percebe isso nos seus desejos, que passam a ser diferentes, os seus interesses, os seus sentimentos, as suas inclinações. E quanto mais você se enche do Espírito Santo, mais se enche desse poder, mais ele se manifesta de maneira clara, evidente na vida do cristão. A palavra de Deus ainda acrescenta, não somente que ele está no Espírito, mas também que o Espírito está nele, habita nele. A palavra habitar nesse texto é muito importante, é muito significativa. Quer dizer, fazer morada, é uma nova casa. A ideia da Bíblia é de que o Espírito Santo, ele mesmo, passa a habitar no coração do cristão. A ideia da Bíblia é de que a sua vida passa a ter um dono, um morador. Um dos grandes boxeadores da história desse mundo, Mike Tyson, ele, em 1999, ele precisou vender uma mansão que tinha no estado de Ohio, Estados Unidos. Isso acontece porque ele se envolveu em uma série de escândalos, de dificuldades financeiras, e precisou vender essa casa, ainda se envolveu num escândalo sexual. Quando foi em 2014, essa mansão foi comprada por uma igreja e passou a ser utilizada nos trabalhos da igreja e na recuperação de pessoas em situações de dificuldade. Passou a ter um novo propósito. Antes era uma vida extravagante e um tanto excêntrica de Mike Tyson. Agora essa casa tem um novo dono, um novo propósito. Acontece coisas novas dentro dela. Ela é dedicada para outras coisas. Essa é a transformação que também acontece na vida do cristão. Você foi comprado, essa casa que é a sua vida pertence ao Senhor e você nunca mais sairá dessa condição. Jesus Cristo foi muito claro quando disse, lá em João capítulo 14, versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, eu e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O Senhor Jesus passa a habitar em você, comprou a sua vida e tem direito sobre ela, e ele passa a usar a sua vida com um novo propósito, uma nova inclinação. O cristão deve se lembrar constantemente disso. O Espírito Santo habita em você e nada pode te tirar dessa condição. Como Jesus disse em João capítulo 10, versículo 28, e ninguém as arrebatará da minha mão. A ideia de arrebatar é tirar de súbito, como um ladrão. De repente ele chega e toma de súbito aquilo que era seu. A Bíblia está dizendo de que ninguém arrebatará o seu povo das suas mãos. Nada pode te tirar das mãos do Senhor Jesus.
é como uma reintegração de posse. Você tem a sua casa, você tem a sua propriedade. Se alguém decide entrar nela e esse intruso não é dono dessa propriedade, você tem direito à reintegração de posse e ter de volta aquilo que é seu. A ideia da Bíblia é de que a sua vida pertence ao Senhor. E hoje, mesmo que Satanás, as coisas deste mundo, tentem invadir a sua vida, a sua casa, o seu coração, o Senhor Jesus tem direito sobre a sua vida. Nada poderá tirar você das mãos do Senhor. Ele reintegra a sua posse, a sua vida e toma de volta para si, porque você pertence ao Senhor, é morada do Espírito Santo. O mundo pode até zombar de você, dizer que você está perdendo tempo, perdendo a sua juventude, ou os prazeres deste mundo. Mas o mundo diz isso porque ele não tem ideia do que é o estilo de vida com o Espírito Santo. Não tem ideia o que é ter o Espírito Santo morando dentro de você. E por essa razão, eles zombam de você, como também fizeram com Jesus, a ponto de o crucificarem, o rejeitarem e não crerem nele. O mundo não pode receber o Espírito Santo, e por isso que eles dizem isso. Existem momentos que você, como cristão, se sente desafiado, provado. Eu quero que você lembre-se de quem habita dentro de você. Quem mora em você. Quando nós lembramos disso, nós podemos compreender que o Senhor nos dá forças para enfrentarmos as diversidades dessa vida e sermos vitoriosos em Jesus. Até mesmo nas situações em que você tem enfrentado pecados na sua vida. Eu quero que você lembre quem habita dentro de você. É assim que se enfrenta o pecado, é assim que se enfrenta o diabo. Quando nós lembramos quem habita dentro de nós, fica muito mais difícil usar esse corpo de maneira que não agrade ao Senhor. A palavra de Deus ainda continua falando sobre a condição atual do cristão. Ele diz aí no final do versículo 9: se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. O que é ter o Espírito Santo? É ter sido comprado, adquirido por Ele. E o Espírito Santo passa a influenciar a tua vida, o teu interior. É como uma mudança de morador numa determinada casa. Quando muda de morador, aquele novo morador quer fazer mudanças. Ele quer mudar de cor, ele quer mudar a fachada, ele quer aplicar aquilo que é de acordo com a sua vontade, aquilo que lhe agrada. É isso que o Espírito Santo faz na vida daquele que o possui. Aquela pessoa que tem o Espírito Santo. Influencia, inclusive, aquilo que a pessoa passa a crer. E isso é importante diferenciar, porque existem muitas pessoas boas neste mundo. E por vezes são pessoas que fazem obra de caridade, que ajudam as pessoas necessitadas, pessoas que são calmas, que são conselheiras. Mas eu pergunto para você, é possível alguém que seja moralmente bom, mas não crê no Senhor Jesus Cristo? É possível que essa pessoa tenha o Espírito Santo? Certamente não. Tem um exemplo de um grande homem, influenciador, pacifista, Gandhi. A filosofia dele de não violência, a maneira como ele vivia uma vida simples, ajudava as pessoas que tinham necessidade, mudou o mundo da sua época. Mas algumas pessoas dizem, essa pessoa, ela tão bondosa, que só podia ter o Espírito Santo. Pode ser que ela não seja crente, mas certamente ela tem o Espírito Santo. Mas será? Gandhi, ele claramente afirmou que não cria no Senhor Jesus. Não cria nele como o Filho de Deus, como a salvação desse mundo. Nem na Bíblia como estritamente a palavra verdadeira de Deus. Toda pessoa que possui o Espírito Santo tem no seu interior esse desejo, como diz em João capítulo 16, do 13
ao 14. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Toda pessoa que tem o Espírito Santo desenvolve esse desejo de glorificar o Senhor Jesus, de enaltecer o seu nome, de crer nele e viver para ele, e recebe essas verdades no seu coração através do poder sobrenatural do Espírito Santo. Se isso aconteceu com a tua vida, isso significa que você tem o Espírito Santo. Ele está influenciando a tua vida, o teu coração, para que você viva de uma maneira diferente e que agrade ao Senhor. Cresceu no teu coração a convicção de que Jesus é o Filho de Deus e que você deve viver para Ele, glorificar o seu nome, você deve adorar o Senhor. Isso é uma prova do agir do Espírito Santo na sua vida. A palavra de Deus ainda continua sobre a condição atual do cristão. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Observe que até o versículo 9, Paulo estava fazendo um contraste entre viver na carne e viver no Espírito Santo. Só que agora ele muda de palavra, ele utiliza a palavra corpo. Ele está fazendo uma distinção, um contraste entre viver no corpo e a vida interior no espírito humano. Olha como ele diz: se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. O que é que ele está se referindo aqui? Ele está falando do corpo humano, literalmente, carne e sangue. E ele expressa dizendo que esse corpo está morto por causa do pecado. O que ele quer dizer com isso? Ele está se referindo aos efeitos da queda, aos efeitos do pecado nesse seu corpo físico. A ideia da Bíblia é de que está morto. Como a palavra de Deus expressou muito bem já em Romanos capítulo 6, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. A Bíblia está expressando de que existe um princípio de morte dentro de toda a humanidade. Uma decadência crescente e constante que se iniciou desde a queda em Adão, quando o pecado entrou no mundo e através do pecado entrou a morte. Por essa razão, por causa da queda, o nosso corpo se encontra no estado de humilhação, de decadência, de fraqueza. O nosso corpo não é mais como era antes da queda. Não era mais como o corpo original criado pelo Senhor Jesus. Ele tem um princípio de morte. Por essa razão, nós enfrentamos dores, doenças, como estamos numa situação agora, de pandemia. Por essa razão, o nosso corpo não corresponde sempre a como foi desde o princípio do nosso nascimento. Mas essa decadência não é só física, mas é também moral. A nossa incapacidade de responder fielmente ao Senhor é uma prova disso. A inclinação do teu corpo de que por vezes deseja coisas que não convêm a um servo de Deus. E que por vezes, quando você deseja fazer a obra do Senhor, você fisicamente se sente como que tivesse obstáculos, como se o corpo não correspondesse imediatamente ao desejo do seu homem interior. Essa é uma demonstração de que esse corpo está morto. Isso acontece por causa da queda. Mas existe uma boa notícia. A boa notícia, Paulo expressa no final do versículo 10, quando ele diz assim: mas o Espírito é vida por causa da justiça. Algumas traduções apresentam a palavra Espírito com E maiúsculo. Mas se fosse o Espírito Santo, seria uma contradição comparar o Espírito Santo com o corpo físico. A ideia da Bíblia, nos versículos anteriores, é de que o oposto ao Espírito Santo é a vida na carne. Nesse texto, ele está se referindo à ideia do oposto do corpo
o espírito humano, o interior do ser humano. Nesse sentido, Paulo está dizendo de que apesar de haver um princípio de morte dentro de nós, dentro do nosso corpo, o nosso homem interior foi vivificado por causa da justiça de Jesus. Isso é regeneração. Você nasceu de novo. O teu espírito interior estava morto e por essa razão não respondia ao chamado de Deus e nem se inclinava voluntariamente à sua vontade. Mas o Senhor, através do seu espírito, estabeleceu um princípio de vida dentro de você. Mesmo que o teu corpo tenha um princípio de morte, mas o teu homem interior, existe vida dentro dele. E essa vida se manifesta nesse desejo e nessa vontade de agradar o Senhor. É isso que Paulo fala em Romanos, capítulo 6, versículo 4. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. O velho homem é alguém que vive no corpo e o seu homem interior ainda não foi vivificado. Ele não despertou para as coisas espirituais. Ele ainda não despertou para a fé, para a vida com Deus, para a necessidade dele de buscar o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Mas o novo homem é alguém que, apesar de viver nesse corpo caído, o seu homem interior foi vivificado. Ele recebeu vida. Como Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo 1: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Se o Espírito de Jesus Cristo habita em você, você está vivo. Existe vida dentro de você. Por essa razão, não permita que nada tire você das coisas lá do alto. Paulo está literalmente dizendo que vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, ressuscitados no teu homem interior. A ideia da Bíblia é de que, da mesma maneira que Jesus Cristo ressuscitou, está assentado à direita de Deus e está absolutamente guardado no Senhor, o espírito do cristão ressuscitou com Cristo, está absolutamente salvo. Ninguém te tira dessa condição. No seu homem interior, você já nasceu de novo, ressuscitou com Cristo. Mesmo que o corpo ainda não tenha sido redimido, mas já existe vida dentro de você. E você já desfruta desse tipo de vida agora e desfrutará para sempre. Esse princípio de vida é algo que o Senhor Jesus estabeleceu dentro de você. Você começa a despertar para as coisas espirituais, a se interessar pelas coisas de Deus. Você começa a conhecer a Deus. Essa vida começou agora e durará para sempre. É isso que a Bíblia chama de vida eterna. A vida que o Senhor começou dentro de você. Como Jesus Cristo disse, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna começa agora, quando você foi vivificado no seu homem interior. Essa vida só se completa quando o teu corpo também for redimido. E é isso que a palavra de Deus fala sobre a condição futura do cristão. Olha comigo aí em Romanos capítulo 8, versículo 11. Paulo está querendo demonstrar a garantia da salvação que o cristão tem em Jesus através do Espírito Santo. Ele diz assim: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ele está falando que nesse corpo físico que atualmente está morto em decadência, é nele que nós lutamos contra o pecado. É nele que nós enfrentamos as batalhas, os desafios dessa vida. Mas um dia, esse corpo físico será vivificado.
E a garantia que a palavra de Deus nos dá de que isso vai acontecer são duas. A primeira, quando ele diz de que da mesma maneira como Jesus Cristo foi ressuscitado, pelo mesmo poder e pela mesma ação do Senhor, o cristão também será alcançado por esse poder sobrenatural do Espírito Santo. A segunda garantia de que isso vai acontecer é que você possui o Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita em você, a ideia é essa. A questão é se o Espírito Santo habita dentro de você. E eu pergunto, ele habita dentro de você? Você percebe de maneira clara e evidente o agir do Espírito Santo em sua vida? O nosso corpo também será redimido da mesma maneira como o nosso espírito também foi. E se o nosso homem interior foi redimido, isso é uma garantia de que o nosso corpo também o será. O meu espírito foi vivificado, mas no meu corpo eu ainda enfrento lutas, batalhas. Por vezes ele se inclina contra aquilo que não agrada ao Senhor. E o inimigo investe contra o nosso corpo, tentando despertar as paixões, as motivações. Através de tantas coisas que existem nesse mundo, né? As músicas, através das coisas que nós vemos, através dos impulsos do nosso organismo. E o cristão é alguém que clama ao Senhor dizendo: Espírito Santo, livra-me dessa condição, ajuda-me diante das minhas batalhas. E a palavra de Deus está nos dando uma garantia. Se o Espírito de Deus habita em você, um dia o Senhor dará fim às batalhas que você enfrenta no teu interior. Um dia, da mesma maneira que o teu homem interior foi vivificado, o teu corpo também será redimido dessa condição do pecado. Como Paulo diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo, da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A palavra que Paulo usa é selo. A ideia dessa palavra, ele se refere a um documento que naquela época era utilizado pelas grandes autoridades, e o seu selo demonstrava a autenticidade dessas palavras e daquilo que ele tinha prometido. A palavra do Senhor está dizendo que se você possui o Espírito Santo, você foi selado pelo Senhor. Isso é uma garantia de que as suas promessas, as suas palavras, elas são verdadeiras e se cumprirão na sua vida. Mas também ele utiliza a palavra penhor. Penhor é a ideia de penhorar mesmo. Você deixa um objeto de valor como garantia de que você vai retornar e cumprir aquilo que prometeu, pagar a dívida. A ideia da Bíblia é de que o Senhor nos garante as suas palavras, e para demonstrar essa garantia, Ele nos deixou o seu Espírito. É uma prova, é uma garantia de que o Senhor cumprirá as suas promessas sobre a vida do cristão. Ou seja, o próprio Deus nos garante, através do seu Espírito, de que nós seremos salvos. Como fomos redimidos no homem interior, também seremos na esfera do corpo. Um corpo vivificado, ressuscitado. Isso implica dizer que o nosso corpo será liberto da condição de humilhação, de decadência, de fragilidade, consequências da queda e do pecado. A palavra de Deus está nos dizendo que a obra completa do Espírito Santo implica nisso, a libertação da tua condição, do teu corpo. É impossível crer em Jesus, na sua palavra, e não crer na ressurreição. Isso seria negar a palavra de Deus, negar as palavras de Jesus. A obra do Senhor será completa em todo aquele que já recebeu o Espírito Santo da promessa. Como a palavra de Deus expressa em 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele,
porque haveremos de vê-lo como ele é. Não importa o estado físico em que se encontrar o seu corpo. Ele pode ter sido pulverizado por uma bomba. Ele pode ter sido cremado. Ele pode ter sido se decomposto. Não importa. O mesmo poder do Senhor que Ele teve para criar esse universo do nada e trazer vida à matéria que não tinha, é também o mesmo poder que Ele atuará para a vivificação, para a ressurreição dos nossos corpos mortais, semelhantes ao corpo ressurreto de Cristo Jesus. Apegue-se às certezas da palavra de Deus. Essas são as certezas que todo cristão deve ter para enfrentar esse mundo. Nesse mundo nós enfrentamos lutas, desafios, doenças. A morte por vezes fica rondando, esse perigo, né, das doenças. Mas não somente isso. Nesse mundo nós enfrentamos batalhas no nosso corpo contra o pecado e as tentações que visam nos afastar do Senhor. Mas a promessa do Senhor é de que você já recebeu o Espírito Santo. E o fato de você ter recebido o Espírito Santo é uma garantia de que a obra que o Senhor Jesus Cristo começou em sua vida, Ele vai completá-la. Confie no Senhor, deixe Ele operar em seu coração e você verá a grandeza do seu poder, aquilo que Ele é capaz de fazer na vida de alguém que se entrega ao agir do seu Espírito. Isso nos capacita a não temermos a morte, não temermos as doenças, as dores, as perseguições, as lutas. A nossa salvação foi garantida pelo agir sobrenatural do Espírito Santo em nossas vidas, e essa obra se completará até o dia do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida e guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.